Alienígenas são um tema amplamente debatido em nossa cultura há gerações. De um misterioso clarão no céu aos segredos da Área 51, muitos atribuíram aos extraterrestres a explicação do desconhecido. Poucos podem dizer que tiveram um encontro próximo e menos ainda aceitam a verdade de suas experiências. Esse é o caso de Barney e Betty Hill, o primeiro casal americano a afirmar publicamente ter sido abduzido por alienígenas. Hoje, detalhamos os relatos reais de Barney e Betty Hill, os abduzidos por alienígenas mais famosos. Barney e Betty Hill, casal americano de Portsmouth, New Hampshire, afirmaram ter sido abduzidos por extraterrestres em uma área rural do estado no fim de 1961. O incidente, que ficou conhecido como a abdução dos Hill, foi o primeiro relato amplamente divulgado de uma abdução alienígena nos Estados Unidos. Barney trabalhava no Serviço Postal dos Estados Unidos e Betty era assistente social. Ativos na congregação unitarista local, os Hill também eram membros da NAACP e líderes comunitários, com Barney fazendo parte do conselho local da Comissão de Direitos Civis dos Estados Unidos. De acordo com vários relatos dados pelos Hill, o suposto avistamento de OVNI ocorreu em 19 de setembro de 1961, por volta das 22h30, quando o casal retornava para Portsmouth após férias nas cataratas do Niágara e Montreal. Pouco ao sul de Lancaster, Betty Hill afirmou ter testemunhado um ponto brilhante de luz no céu que se moveu debaixo da Lua e do planeta Júpiter para cima, a oeste da Lua. Ela pensou que fosse apenas uma estrela cadente, mas não conseguia explicar como ela se moveu para cima. Como ela se movia erraticamente e aumentava de tamanho e brilho, Betty pediu que Barney parasse o carro para observar melhor. Usando binóculos, Betty viu o que achava ser um disco voador, uma nave de formato estranho com luzes multicoloridas piscando, cruzando a frente da Lua. Barney viu o que achou ser um avião comercial indo para Vermont. No entanto, ele logo mudou de ideia depois de ver a nave virar e descer rapidamente na direção deles. Eles voltaram ao carro e seguiram para o trecho montanhoso chamado Franconia Notch. Os Hills seguiram devagar pela estrada isolada para observar o objeto se aproximando. Em certo momento, ele sobrevoou um restaurante e uma torre de sinal no topo da Cannon Mountain, surgindo perto dos penhascos de granito chamados Old Man of the Mountain. Betty disse que ele tinha pelo menos uma vez e meia o comprimento do penhasco de granito, de 12 metros, e parecia estar girando. Cerca de uma milha ao sul de Indian Head, o casal relatou que o objeto desceu rápido em direção ao veículo, levando Barney a parar na estrada deserta. A enorme nave pairou a cerca de 30 metros acima do Chevrolet Bel Air 1957 dos Hills e preencheu todo o campo de visão do para-brisa deles. Com sua pistola no bolso, Barney saiu do veículo e se aproximou do objeto. Com os binóculos, Barney afirmou ter visto quase uma dúzia de figuras humanoides espiando pelas janelas da nave e olhando para ele. Todos, menos uma pessoa, foram juntos até um painel na parede de trás do corredor que contornava a frente da nave. A única figura restante continuou olhando para Barney e transmitiu uma mensagem que parecia dizer para ele ficar onde estava e continuar olhando. Barney se lembrava de ver seres humanoides com uniformes e bonés pretos brilhantes. Luzes vermelhas, no que pareciam ser aletas em forma de asa de morcego, começaram a se projetar dos lados da nave, enquanto uma estrutura longa descia da parte inferior. A nave silenciosa se aproximou, ficando entre 15 e 24 metros acima e a cerca de 91 metros de Barney. Quando a nave silenciosa começou a se aproximar de onde Barney estava, ele tirou os binóculos dos olhos e correu de volta para o carro. Em um estado quase histérico, ele disse para Betty que eles estavam prestes a ser capturados. Ele viu o objeto mudar novamente de posição e ficar acima do veículo. Enquanto fugiam para salvar suas vidas, os Hills ouviram sons rítmicos de bips e zumbidos antes do carro vibrar e ambos sentirem formigamento. Eles começaram a sentir um estado alterado de consciência que entorpeceu suas mentes. Outra sequência de bips e zumbidos fez o casal recobrar a consciência.
Descobriram que viajaram quase 56 quilômetros ao sul, mas tinham apenas lembranças vagas desse trecho. Eles lembraram de fazer uma curva brusca e inesperada, encontrar uma barreira e ver um orbe flamejante na pista. Ao chegar em casa ao amanhecer, os Hills relataram sensações e impulsos estranhos que não conseguiam explicar. Beth pediu que as bagagens ficassem perto da porta dos fundos, não na parte principal da casa. Os relógios pararam juntos e nunca mais voltaram a funcionar. Barney disse que a alça de couro dos binóculos estava rasgada, mas não se lembrava de ela ter se rasgado. Cada um deles tomou um banho demorado para remover possível contaminação e cada um fez um desenho do que observou. Os Hills, perplexos, tentaram reconstruir a cronologia dos eventos enquanto viam o OVNI e voltavam para casa. Após ouvirem os sons de zumbido, suas memórias tornaram-se incompletas e fragmentadas. Depois de dormir por algumas horas, Beth acordou e guardou os sapatos e as roupas que usava durante o incidente no armário, notando que seu vestido estava rasgado na barra, no zíper e no forro. Círculos concêntricos brilhantes apareceram no porta-malas do carro deles, mas não estavam lá antes. Beth e Barney testaram uma bússola e perceberam que o ponteiro girava rapidamente ao ser aproximado dos pontos, como se fosse afetado pelo magnetismo. Em 21 de setembro, Beth ligou para a base aérea de Peace para relatar o encontro com o OVNI, mas omitiu detalhes por medo de parecer excêntrica. No dia seguinte, o Major Paul W. Henderson ligou de volta para os Hill para uma entrevista mais detalhada. O relatório de Henderson concluiu que os Hill provavelmente confundiram Júpiter, mas depois isso foi alterado para condição óptica e dados insuficientes. O relatório dele foi enviado ao projeto Livro Azul, pesquisa de OVNIs da Força Aérea dos Estados Unidos. Dias após o encontro, Beth pegou um livro sobre OVNIs na biblioteca. Ele foi escrito pelo major reformado do Corpo de Fuzileiros Navais, Donald E. Keyhoe, que também era o chefe da NICAP, um grupo civil de pesquisa sobre OVNIs. Uma semana após o incidente, Beth escreveu para Keyhoe, relatando a história e detalhes das figuras humanoides vistas por Barney. Beth escreveu que ela e Barney pensavam em usar hipnose para lembrar melhor dos eventos. A carta foi enviada para Walter N. Webb, astrônomo de Boston e membro da NICAP, que se encontrou com os Hills cerca de um mês após a carta inicial de Beth. Em uma entrevista de 6 horas, os Hills relataram tudo o que lembravam do encontro com o OVNI. Barney disse ter criado um bloqueio mental e suspeitava que havia partes da noite que preferia não lembrar. Ele descreveu em detalhes tudo o que conseguia se lembrar sobre a nave e a aparência das criaturas humanoides a bordo. Webb declarou oficialmente que os Hill estavam dizendo a verdade e que o incidente provavelmente ocorreu exatamente como relatado, exceto por algumas pequenas incertezas e questões técnicas que devem ser toleradas em qualquer observação desse tipo, onde o julgamento humano está envolvido. No final de novembro de 1961, os Hill foram novamente entrevistados longamente por membros do NICAP. Desta vez, os Hill observaram que chegaram em casa mais tarde do que o previsto. Eles levaram 7 horas para completar uma viagem de 4 horas. Quando os entrevistadores apontaram a discrepância para os Hill, o casal não tinha explicação para a diferença de tempo. Afirmaram não se lembrar de quase nada das 35 milhas entre Lincoln e Ashland, na Rota 3 dos Estados Unidos. No entanto, eles conseguiam se lembrar de uma imagem de um orbe flamejante pousado no chão, que ambos imaginaram ser a Lua, até serem informados de que a Lua já havia se posto mais cedo naquela noite. No fim de 1963, Barney consultou um psiquiatra sobre usar hipnose para desbloquear as memórias daquela noite. O psiquiatra encaminhou os Hills para um hipnoterapeuta de Boston chamado Dr. Benjamin Simon. No começo das conversas, o Dr. Benjamin Simon percebeu que o encontro com o OVNI causou mais ansiedade em Barney do que ele admitia. Simon rejeitava a hipótese de extraterrestres, mas achava claro que os Hills realmente acreditavam ter visto um OVNI com ocupantes de aparência humana. De janeiro a junho de 1964, Simon conduziu várias sessões, hipnotizando Beth e Barney separadamente,
para que eles não pudessem ouvir os relatos um do outro. Ao final, Simon constatou que as memórias de Barney e Betty durante a regressão hipnótica eram consistentes entre si. Psiquiatras sugeriram depois que o suposto sequestro foi uma alucinação causada pelo estresse de serem um casal interracial nos anos 60. Betty rejeitou a ideia, dizendo que seu casamento interracial com Barney era feliz e não gerava problemas com amigos ou família. A maioria dos críticos atribuiu o caso dos Hills à privação de sono, estresse e memórias falsas recuperadas sob hipnose. O crítico Jim MacDonald analisou a viagem deles e concluiu que a experiência foi resultado da má interpretação de um farol de advertência de aeronaves em Cannon Mountain como um OVNI. MacDonald observou que a partir da estrada que os Hills percorreram, o farol aparecia e desaparecia exatamente nos mesmos momentos em que o casal descreveu ver o OVNI aparecer e desaparecer. A história dos Hill foi adaptada e citada na cultura pop, em filmes e TV, dezenas de vezes desde o começo dos anos 1960. O casal foi notavelmente interpretado por James Earl Jones e Estelle Parsons no filme para a TV de 1975, O Incidente OVNI, e foi tema de um episódio da minissérie Cosmos, de Carl Sagan. Mais recentemente, a série original do History Channel, Projeto Livro Azul, baseou seu episódio intitulado Abdução no Incidente OVNI, de Barney e Betty Hill. Então, o que você acredita? Você acha que a abdução dos Hill foi uma farsa ou só para chamar a atenção? Ou você está inclinado a acreditar que não somos os únicos aqui e que os Hill realmente passaram pelo que afirmaram naquela noite? Fale com a gente nos comentários e conte se você já teve um encontro parecido com o dos Hill ou se tem algum motivo para acreditar que visitantes de outra galáxia não é algo tão improvável assim.